Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra gente estar fazendo um replante de uma orquídea que eu já cultivava ela no carvão há algum tempo, porém o vaso ficou muito pequeno e já tá na hora de replantar ela. Então vou ensinar pra vocês aí como que a gente replanta uma orquídea, né, sem a planta sentir muito. Então assim, você fazendo essas dicas que eu vou passar pra vocês, fazendo o replante dessa forma, as suas orquídeas quase que não vai sentir quase nada, né? E vão continuar se desenvolvendo sem problema nenhum aí. Sempre é bom lembrar que a gente tem que manter os replantes em dia, tá? Não importa qual tipo de substrato você use. No meu caso, como eu planto todas elas no carvão puro, né? Em média de 3 em 3 anos, eu gosto de estar fazendo os replantes para não ter nenhum problema, né? Para a planta continuar se desenvolvendo bem e florescendo, né? Sem problema nenhum, elas continuarem saudáveis e tudo mais. Inclusive, olha só que linda, gente. BLC Chia Lin floresceu, muito fofa, né? É outra que tá precisando de replante, que essa aí deve ter uns 4 anos que tá no mesmo vaso, mas depois eu vou estar fazendo o replante dela e organizando, só esperar acabar a floração, né? Então assim, aqui tá uma bagunça total, vocês podem ver a baderna que tá isso aqui, porque eu tô replantando, né? Algumas dessas que estão precisando. E no videozinho de hoje a gente vai plantar essa aqui, ó. É a Bifrenaria Harrisonia. Ó, vocês podem ver que ela tem essa característica bem amarelada, os bulbos dela geralmente tem essa cor quando estão, né, na luminosidade certa, porque as bifrenárias são plantas que precisam de bastante sol, né? Então, quanto mais sol a gente dá para ela, melhor ela se desenvolve e aí ela fica com essa característica meio amarelada nos bulbos. No vídeo tá bem amarelo, mas pessoalmente tá um pouquinho menos, tá? Ela tá saindo brotinho novo, vocês podem ver que o broto dela tá bem bonito, né? E como o broto tá muito grudado, tá vendo? Na beiradinha do vaso vai atrapalhar no desenvolvimento e a gente vai estar replantando ela. Só vou posicionar a câmera aqui, organizar onde a gente vai colocar ela, tudo certinho e já volto para vocês acompanharem aí o replante completo, tá? Já vai se inscrevendo aí, curte, compartilhe com seus amigos e vamos lá, vamos fazer o replante dela. Então vamos lá, pessoal, ó, para começar, vamos falar um pouquinho sobre as bifrenárias, que eu acho que eu nunca falei sobre elas aqui no canal. São plantas, gente, geralmente encontradas vegetando sobre as rochas, tá? Então elas são chamadas plantas rupícolas, né? Elas não toleram umidade, elas não gostam de umidade demais, tá? Esse tipo de orquídea que eu tô mostrando aqui. Se você tiver um em casa, mesmo que você não sabe o nome, não sabe como que é a flor nem nada do tipo, vocês vão conseguir identificar por essas batatinhas dela, ó, os bulbos parecem umas bananinhas, tá vendo? Que geralmente a pontinha dele, ó, tem essa coloração mais escura. Isso aqui é uma característica da planta. Se por acaso você tem uma orquídea dessa aí na sua casa, ela nunca floresceu e os bulbos estão muito verdes, provavelmente é falta de sol, porque são plantas que geralmente elas gostam até de sol pleno, tá? As minhas ficam no lugar que pega muito sol durante o dia inteiro ali junto com os dendróbions. Só que assim, com um sombrite de 50%, né? E devido à intensidade do sol que elas pegam, elas ficam geralmente nessa coloração. Mas vocês podem ver, ó, que a coloração das folhas tá um verde até bem bonitinho, tá vendo? Bem legalzinho. E os bulbos ficam um pouco mais amarelados por conta do sol. Isso é normal em qualquer orquídea que vocês coloquem onde pega bastante sol, tá bom? Então, isso é uma coisa que acontece com qualquer orquídea que você coloca onde pega sol demais. E se por acaso a sua orquídea está um verde muito escuro e não floresce, é falta de sol, tá? Mas essas aqui geralmente são plantas que têm essas características mesmo. Então, ó, a gente vai retirar aqui para ver como que tá o enraizamento dela. Ela foi uma plantinha que ela chegou para mim um pouquinho feia, vocês podem ver, ó, que os bulbos chegaram bem feinhos. Eu praticamente coloquei eles aqui para ver se dava certo, né? A plantinha começou a se desenvolver, emitiu esses bulbos mais bonitinhos, né? Já perdeu as folhinhas e aí, olha só, vem bichinho aqui que come quando tá brotando, que é uma tristeza. Caramuja, eu não vou nem falar, né? E agora, como ela tá brotando, tá com um broto bem mais bonito, né? Eu decidi tirar ela daqui, porque ela já se recuperou, já tá bem bonitinha, pra gente ver como que tá a situação dela, tá? E assim, pessoal, em relação ao replante, sempre vocês têm que estar, né, replantando. Nesse caso aqui, eu não tô replantando, não é porque o substrato ficou velho, é simplesmente porque tá pequeno mesmo o vaso, tá? Então, ó, quem cultiva na brita ou até no carvão, né? Quando a planta, o vaso vai ficando pequeno, de todo jeito a gente tem que tá fazendo, né, o replante. Ela enraizou tanto que tá difícil de tirar. Eu acho que eu vou ter que cortar o vaso, viu?
porque senão vai estragar o broto. Essa tá dando trabalho, vamos ver se sai. Ah, saiu. Olha só, gente, o enraizamento dessa planta no carvão puro, ó. Tá vendo? Olha só a quantidade de raízes que ela emitiu, a quantidade de raízes, ó, que ela desenvolveu, né? E aqui, ó, tá o brotinho novo, que o pedacinho do vaso, a pontinha do vaso estava praticamente encostada aqui, né? Então não ia dar para ele crescer, porque o bulbo ele tem que crescer e ficar gordinho assim, né, para poder se desenvolver, ó. Aqui dá para vocês terem mais uma noção aí da coloração, né, que tá os bulbozinhos dela, ó. Mas isso aqui, eu tô falando um pouquinho sobre as bifrenárias, porque eu nunca falei aqui no canal, gente, mas ó, não é exclusivo delas não, tá? Qualquer orquídea que vocês forem replantar, vocês tiram, né, a plantinha do vaso, se for no substrato que vocês já cultivam, planta sua que você plantou no seu substrato e deixou por um tempinho aí, né, e ou o vaso ficou pequeno, ou você quer replantar, colocar em outro tipo de plantio, vocês vão estar seguindo essas dicas que eu vou passar para vocês agora, porque simplesmente eu tô tirando ela de um vaso pequeno para colocar em um vaso maior. Se por acaso você comprou uma orquídea e ela veio naquele substrato velho, naquele substrato ruim, vocês têm que vir tirar todo o substrato que veio nela, limpar tudinho, tirar tudo ali no meio das raízes, danifica, mas, né, fazer o quê? Se a planta veio num substrato velho, se deixar lá, ela morre, né? E às vezes se você cultiva também naqueles mix, né, casca de pinos, carvão, brita, né, e alguma outra coisa misturada no meio, sempre que vocês forem fazer os replantes, olha, tá? Observa se o substrato não tá muito velho. Quem cultiva na brita pura não precisa se preocupar com isso, é simplesmente só replantar, né, quando o vaso estiver pequeno. No carvão é praticamente isso também, tá? Aí com o tempo vocês vão vendo, ó. Tirei aqui, vocês podem ver, já tem mais ou menos tem mais de um ano, tem bastante tempo que ela tá aqui, ó. Vocês podem ver que o carvão tá bem bonitinho, ó. Tá vendo? Manteve a mesma coloração, não teve nenhum tipo de problema. Aqui estragou as raizinhas porque tava bem grudada, tá vendo? No vasinho. E aí na hora de tirar danificou. Então assim, como esse substrato tá bom, eu não vou mexer nas raízes. Eu não vou mexer porque eu quero que a planta continue se desenvolvendo. Se por acaso esse carvão, né, ou qualquer outro tipo de substrato que eu tivesse cultivando ela, tivesse velho, tivesse feio, né, eu visse que estava muito antigo e que a planta não estava gostando muito, a gente tira todo ele, né, para dar uma limpeza nas raízes e replanta novamente. Uma coisa muito importante, a gente não lava as raízes, tá? Não lava porque aqui existem fungos, micro-organismos benéficos para a planta que vai ajudar a planta a se desenvolver. Se você vem e lava, você tira tudo isso, né? E aí pode atrapalhar aí um pouquinho também no desenvolvimento da planta. Então, ó, ela tava nesse vasinho. Tá vendo? Ó, vocês podem ver ali o tanto que as raízes grudaram e tudo mais, ó. E a gente vai passar para esse outro aqui só um pouquinho maior, gente. Não coloca sua orquídea em vaso grande demais. Se você for pegar uma planta e replantar ela de um vasinho pequeno para um vaso gigantesco, você vai atrapalhar muito o desenvolvimento e o crescimento da planta, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai tirar ela dali e colocar ela num vaso um pouquinho maior. Só que esse vaso aqui tá muito pequeno, né? Pelo amor de Deus, pera aí. Pera aí que eu vou pegar um do tamanho certo. Nossa Senhora. Voltando pro replante, pra vocês verem, gente, que as coisas não funcionam, né? Tudo certinho. Porque eu olhei pro vaso e falei assim, isso vai dar certo, né? Que tá de um tamanho bom. Fui colocar a planta, não deu diferença nenhuma praticamente. Mas enfim, sempre que vocês forem escolher um vaso para plantar a sua orquídea, tem que ser vaso menor, tá? Mas não tão pequeno, porque nesse caso aqui, se eu colocasse aqui, não ia adiantar nada, né? Podia ter deixado lá, mas enfim. Uma dica bem legal para vocês saberem o tamanho correto, vocês vão colocar a planta, nesse caso aqui eu não vou tirar o substrato, então ó, arrumei um vasinho que vai dar certo, ó. A gente coloca a planta e aí, desde a parte do broto, vocês têm que contar mais ou menos de 2 a 3 dedos até a borda do vaso. Então eu vou colocar ela assim, ó, vai dar mais ou menos 3 dedos, tá vendo? Do brotinho até a borda do vaso, ó. Do brotinho até a borda do vaso, deu mais ou menos 3 dedos. É um tamanho bom para a planta continuar se desenvolvendo nesse vaso por mais ou menos uns 2 anos, né? E a gente não precisa mexer e também a planta não ficar muito apertada, né, e nem o vaso ficar grande demais. Mais do que isso, né, vaso muito fundo, vaso grande demais atrapalha o desenvolvimento, tá? Então, nesse caso aqui, ó, deu só um dedo, né, então não ia funcionar muito bem. Então, a gente descarta esse abençoado ali
E vamos aqui. Olha só, vou colocar um pouquinho de carvão no fundo, vocês podem ver, ó, carvão puro, tá? Coloquei um pouquinho para posicionar a planta, né? Ó, sempre a parte traseira, a parte mais antiga, dos bulbos mais feios, fica perto da borda. A parte do broto, né, fica aqui para ter espaço para ele crescer. Então, eu vou fazer o seguinte. Como ela é uma planta que ela vegeta também sobre as pedras e tudo mais, e ela já está plantada no carvão, eu vou pôr uns pedacinhos só de carvão aqui e vou completar com brita, tá? Vocês podem fazer isso aí, gente. Ó, eu não faço, sinceramente, eu não planto elas no carvão misturado com a brita, porque fica muito pesado. E vocês já viram a estrutura do negócio aqui, né? Eu simplesmente peguei e amarrei os troncos para ficar, né, forma o orquidário aí. Então, se eu colocar uma coisa pesada demais pendurada aí, não vai funcionar, né? Vai tudo pro chão. Aí, de vez em quando, eu coloco uma ou outra, né? Então, ó, coloquei um pouquinho de carvão, vou colocar a brita. Olha só que legal. Tá vendo? Carvão puro dá super certo, a brita com carvão dá super certo, tá? Quiser misturar casca de pinos, carvão e brita também dá super certo. Se quiser plantar puro, né, em qualquer um desses também dá certo. Mas essa aqui eu tô colocando a brita mesmo, porque ela é uma plantinha que geralmente ela tem um hábito rupícola, né? E aí ficou ali. O substrato antigo, porque ele estava bom, continuou o carvão. Vocês podem ver que eu não mexi na planta, simplesmente coloquei ela aqui, pus um pouquinho de carvão, completei com um pouquinho de brita por cima, né? E ela tá plantada. Uma coisa muito importante depois que a gente planta qualquer orquídea, ó, o teste para ver se o replante funcionou. Tá vendo? Até a mesa tá mexendo, mas ela não, ela tá quietinha ali. E desse jeito é bom quando a gente replanta. E não precisa tirar o substrato, porque não precisa amarrar a planta, né? Ela já fica firme, porque aquela parte do substrato consegue firmar ali. Aí a gente vai colocar bocache, ó. Eu tô usando esses porta-adubinhos, ó, tá vendo? Eu ganhei eles, aí eu tô usando. Só que quem não tiver pode fazer as trouxinhas. Muita gente me pergunta, é a mesma coisa, gente. Aí, ó, eu vou usar um com bocache em um cantinho. A gente não coloca lá em cima, lá no meio das raízes, tá? Tem que ser no cantinho. E vou usar também, que eu tô usando alguns com osmocote, tá? Olha só, eu coloquei um pouquinho de esfagno, um pouquinho de osmocote. Não pode ser muito, porque se colocar muito queima a raiz, tá? Então coloquei um pouquinho de bocache de lá, um pouquinho de osmocote daqui, tem que ser separado, tá? Não pode misturar os dois. E vou continuar com a adubação normal. Crescimento, floração, esses dois aí vão ficar aí por 3 meses, né? E tá feito aí o nosso replante, tá, gente? Então é isso, pessoal, o que eu queria mostrar hoje, né, é o replante aí da nossa bifrenária. Eu vou mostrar pra vocês onde ela fica, pra vocês verem o sol. Ó, aqui já deu sombra, tá vendo? Que já deu sombra aqui praticamente em tudo. E ela fica exatamente no lugar mais quente que tem aqui, tá vendo? Bem perto ali do sombrite, e isso aumenta bastante a temperatura, né? E ajuda no desenvolvimento dela, até porque, igual eu falei, ela é uma planta que gosta de bastante sol. Então aqui junto com ela fica ela, né? O Arpophyllum, que é uma planta de muito sol, inclusive é outro que a gente vai ter que replantar logo logo, ó. Tá no carvão puro também, tá vendo? Só que tá tão antigo que já deu musgo, já deu tudo, mas olha o tanto que tá bonito a moitinha dele. Aí aqui a gente tem aquelas léliazinhas rupestres, né, que também, geralmente elas vegetam também sobre as rochas e tudo mais, e também são plantas praticamente de sol pleno, só que eu gosto de estar cultivando elas aqui, né, e aí a gente tem que logo logo replantar também essa braçávila, porque olha a situação, olha o tanto de raiz que essa planta tem, olha o tanto de raiz que essa planta está desenvolvendo, e ela não para de florir não, tá vendo? Ela anda florescendo, ela anda bifurcando as hastes e florescendo. Olha o tamanho, tá saindo pra fora do vaso, né? Então logo logo a gente tem que replantar elas. Ó, olha esse dendróbio que lindo, pessoal. Já tá acabando, tá vendo? Geralmente, pessoal, essas manchas que dão nas flores, quando elas ficam no tempo assim, são alguns fungos, tá? Que atacam as flores, mas nada que vai prejudicar a planta. Isso é normal, tá? Então, qualquer pessoa que tem phalaenopsis, orquídeas aí, que fica no tempo, chuva, sol, né? Pega tudo isso, sereno e tudo mais, geralmente acontece. Com o tempo elas vão manchando, tá? Mas olha só, ele continua emitindo haste, olha isso. Uma haste aqui no topo e essa outra aqui desenvolvendo, tá vendo que legal?
E é isso, tá? O vídeo de hoje era esse, eu já tô enrolando demais, alongando demais o vídeo. Eu só queria terminar esse vídeo perguntando pra vocês se vocês querem que eu faça o replante dessa Wanda. Tá vendo que essa Wanda deu várias mudas? Ó, é uma Wanda tricolor bem grandona, ela produziu várias mudinhas. E eu queria saber se vocês têm interesse, né, de ver eu retirando esse cake aqui, essa muda aqui, e ensinando vocês como que a gente faz isso, né, como que replanta para ela se desenvolver, enfim. Fica aí a critério de vocês, tá? Depois vocês me falam aí nos comentários, mas quem não é inscrito no canal já vai se inscrevendo, curtindo o vídeo, compartilhando com seus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas, né? E vamos terminar esse vídeo de hoje com essa linda BLC Xiaolin. Olha só, gente, que perfeição que tá essa orquídea. Tá vendo? Aquela lá não abriu direito não, os caramujos atacou. Vou te falar, os caramujos aqui andam uma tristeza, tá vendo ali? Tadinha. Mas enfim, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.